Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de língua portuguesa e de literatura brasileira. Eu sou a Tassiane, mediadora do Polo de São João da Barra, e hoje, na semana 26, nosso vídeo tratará de um estudo de algumas questões dos exames do Enem. Então, como você já viu pelo título, ele tem uma abordagem diferente. Nesse vídeo, nós iremos analisar algumas questões do Enem, correspondentes aos anos 2018 e 2019, portanto, questões mais atuais, interpretar o enunciado da questão e suas alternativas e colocar em prática temas que já foram discutidos aqui no canal. Uma observação. Enquanto falamos sobre o gabarito comentado, você continuará observando o slide da questão. Quando as explicações acabarem, prosseguiremos com o slide do gabarito comentado, que está incorporado à apresentação para consulta. Caso você queira, pode parar o vídeo para consultá-lo. Então vamos à primeira parte, uma questão de funções da linguagem do Enem de 2019, número 29. Vamos ao texto. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44.000 imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte Bendor Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Agora vamos ao enunciado da questão. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por: letra A, evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. B, convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. C, informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. D, estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. E letra E, enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Se você quiser, pode pausar aqui o vídeo agora para resolver a questão. Agora vamos analisá-la. Você já tem alguma ideia de qual função da linguagem predomina nesse texto? Observando o alto nível de informações, passadas de forma clara e objetiva, um tom bastante objetivo e até impessoal, nós podemos chegar à conclusão de que a função da linguagem predominante é a função referencial, pois o seu referente, o site para visualização online de obras de arte, ele está como foco da questão. Então, sabendo disso, vamos agora observar qual alternativa traz uma característica predominante da função da linguagem referencial. Letra A, podemos excluí-la, pois ela trata da subjetividade, que é aquela questão do emissor como foco, e não é o que temos aqui. Letra B, convencer o leitor. Também não é uma característica primordial da função referencial, ela é uma característica da função apelativa, função conativa, então também podemos excluí-la. E a letra C, como trata da informação sobre dados reais, é ela que trata da questão primordial da função referencial. Mas além disso, vamos ver outras questões, outras alternativas. A letra B trata da interlocução com o leitor, que mais uma vez conversa com a função conativa, que também está presente na letra B. E por último, a letra E, enaltecer a arte, que também não é uma característica da função referencial. A função primordial da função referencial é informar, expor dados concretos do mundo real. Esse é o gabarito comentado, você pode tirar as suas dúvidas e eu sugiro que você reveja o vídeo da semana 1 sobre funções da linguagem para relembrar as principais características de cada uma. Próxima questão, uma questão sobre figuras de linguagem, outra questão do Enem 2019. Vamos ao texto.
Há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. O jogo de tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois sabe-se que se é sonho, é coisa delicada do coração. Assim cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem, e se deseja então que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Vamos ao enunciado. O texto de Rubem Alves faz uma analogia entre dois jogos que utilizam raquetes e as diferentes formas de as pessoas se relacionarem afetivamente, de modo que a. O tênis indica um jogo em que a cooperação predomina, o que representa o distanciamento na relação entre as pessoas. B. O tênis indica um jogo em que a competição é predominante, o que representa um sonho comum no relacionamento entre pessoas. Letra C. Frescobol indica um jogo em que a cooperação prevalece, o que simboliza o compartilhamento de sonhos entre as pessoas no relacionamento. Letra D. O frescobol indica um jogo em que a competição prevalece, o que simboliza um relacionamento em que uma pessoa busca destruir o sonho da outra. E letra E. O frescobol e o tênis indicam, respectivamente, situações de competição e cooperação, o que ilustra os diferentes sonhos das pessoas no relacionamento. Você pode pausar o vídeo agora para resolver a questão. Agora vamos analisá-la. Veja que qual é a figura de linguagem que temos nessa analogia que o enunciado já trata. Nós temos a figura de linguagem da comparação, como mostra a primeira frase do texto. Há casais que jogam com os sonhos como se jogassem tênis. Aqui, com o uso do conectivo como, nós criamos uma analogia explícita. Então, qual é a analogia maior nesse texto? A comparação entre dois esportes e formas de relacionamento. O tênis é relacionado à ideia de competição e o frescobol é relacionado à ideia de cooperação. Sabendo dessas duas relações, agora temos que tomar bastante atenção com as alternativas, pois como o texto tem um padrão, elas podem estar confusas e o que nós temos que procurar aqui são as incoerências para excluir as questões incorretas. Então a letra A já apresenta uma incoerência, pois ela liga o tênis à ideia de cooperação. E segundo o texto, a comparação está errada. A letra B também, ela até acerta ao comparar a competição com o tênis, mas ela erra ao dizer que isso representa um sonho comum. A letra C traz informações corretas sobre o frescobol, ligado à ideia de cooperação e de compartilhamento de sonhos. Então, se você assinalou a C como correta, você acertou essa questão. Meus parabéns. Mas continuando a analisar as alternativas, letra B, frescobol é relacionado à competição, também uma incoerência. E por último, a letra E, o frescobol e o tênis, que tem as suas ordens trocadas pelo uso da palavra respectivamente, assim relacionando o frescobol à competição e o tênis à cooperação. Este é o gabarito comentado. Você pode também retornar ao vídeo 2, semana 2, sobre figuras de linguagem. Próxima questão, uma questão sobre coesão referencial do Enem de 2019, questão de número 14. As alegres meninas que passam na rua com seus passes escolares e às vezes com seus namorados. As alegres meninas que estão sempre rindo, comentando o besouro que entrou na classe e pousou no vestido da professora. Essas meninas, essas coisas sem importância. O uniforme as despersonaliza, mas o riso de cada uma as diferencia. Riem alto, riem musical, riem desafinado, riem sem motivo. Riem. Hoje de manhã estavam sérias. Era como se nunca mais voltassem a rir e falar coisas sem importância. Faltava uma delas. O jornal dera a notícia do crime. O corpo da menina encontrado naquelas condições em lugar ermo. A selvageria de um tempo que não deixa mais rir. As alegres meninas, agora sérias, tornaram-se adultas de uma hora para outra. Essas mulheres. Vamos ao enunciado da questão. No texto, há recorrência do emprego do artigo as e do pronome essas. No último parágrafo, esse recurso linguístico contribui para
A. Intensificar a ideia do súbito amadurecimento. B. Indicar a falta de identidade típica da adolescência. C. Organizar a sequência temporal dos fatos narrados. D. Complementar a descrição do acontecimento trágico. E letra E. Expressar a banalidade dos assuntos tratados na escola. Pode pausar o vídeo para resolver a questão. Agora vamos analisá-lo. Então, o texto que temos aqui mostra uma passagem brusca, um amadurecimento brusco causado por uma tragédia, que retira as meninas desse lugar de ingenuidade, de alegria sem culpa dessa infância / adolescência. E como podemos perceber no último parágrafo, essa transformação fica ainda mais em foco, o que já nos indica um pouco para a questão A, que é intensificar a ideia do súbito amadurecimento. Porém, como aqui nós temos esse recurso linguístico do artigo do pronome, nós vemos essa intensificação, pois, por exemplo, o artigo as ele está definindo o sujeito mulher, meninas, e o pronome demonstrativo essas está acompanhando mulheres. Porém, nós sabemos que o pronome demonstrativo essas é utilizado para retomar um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, o seu uso nesse parágrafo nos dá a entender que meninas e mulheres são as mesmas pessoas, criando assim um caso de coesão referencial anafórica, quando temos a retomada do que já foi mencionado anteriormente. Assim, se você marcou a alternativa A, você está correto, mas agora vamos analisar as outras alternativas. A letra B, indicar a falta de identidade, não é coerente com o texto, nós vimos que o riso as diferenciava e também não é o que está em foco no último parágrafo. Assim como a letra C também podemos desconsiderar, pois sequência temporal é um caso de coesão sequencial, não referencial. Letra D, complementar a descrição também ocorre no primeiro parágrafo, não no último. E a letra E, expressar a banalidade, também não é o foco do último parágrafo. É uma questão mesmo de foco no amadurecimento rápido e breve que o texto mostra. Esse é o gabarito comentado, está dividido em duas partes. Você pode pausar para fazer anotações e eu sugiro voltar ao vídeo da semana 3 para retirar algumas dúvidas. Agora vamos à nossa quarta questão, a questão de semântica dos conectivos, do Enem de 2018, questão 28. Vamos ao texto. Para os chineses da dinastia Ming, talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente, que os espíritos malévolos só viajam em linha reta. Em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas. Qualidades sobrenaturais não são as únicas razões para considerarmos as favelas um modelo urbano viável, merecedor de investimentos infraestruturais em escala maciça. Lugares com conhecidos e sérios problemas, elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje, contanto que não sejam encaradas com um olhar pitoresco ou preconceituoso. As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno e sua história se confunde com a formação do Brasil. Vamos ao enunciado. Os enunciados que compõem o texto encadeiam-se por meio de elementos linguísticos que contribuem para construir diferentes relações de sentido. No trecho, em vielas sinuosas, portanto, estaríamos livres de assombrações malditas, o conector portanto, estabelece a mesma relação semântica que ocorre em A. Talvez as favelas cariocas fossem lugares nobres e seguros. B. Acreditava-se por lá, assim como em boa parte do Oriente. C. Elas podem ser também solução para uma série de desafios das cidades hoje. D. Contanto que não sejam encaradas com um olhar pitoresco ou preconceituoso. Letra E. As favelas são, afinal, produto direto do urbanismo moderno. Você pode pausar o vídeo agora, vamos analisar a questão. Ok, então, como o texto trata do encadeamento das ideias,
uma introdução, né, do enunciado, nós temos aqui um caso de coesão textual a partir dos conectivos. Então, o conector, portanto, nesse contexto, tem um sentido conclusivo. E nós temos que achar nas alternativas qual fragmento também possui um conector que passe a mesma ideia. Assim, podemos excluir a questão A, pois com o uso do conector E, ela passa a ideia de adição, assim como a letra C, com o uso do também, possui uma ideia de adição. A letra B também podemos excluir, pois assim como passa uma ideia de comparação, e a letra D de condição com contanto, deixando assim a questão E com o uso do conector afinal, que poderia ser facilmente substituído pelo conector portanto, pois os mesmos possuem o sentido de conclusão. Esse é o gabarito da questão, você pode pausar o vídeo para anotar. Eu sugiro que vocês revejam o vídeo da semana 4 sobre semântica de conectivos. Agora, nossa última questão, uma questão sobre tipos textuais do Enem de 2019. O texto é uma canção, vamos ler. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Vamos ao enunciado da questão. Todo texto apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual A. Expositiva, por discorrer sobre um dado tema. B. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. C. Injutiva, por chamar o interlocutor à participação. D. Descritiva, por enumerar características de um personagem. E letra E. Argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Você pode pausar o vídeo agora. Vamos analisar a questão. Então, essa questão trata da relação entre um gênero textual e uma sequência textual, que já foi discutido aqui no PVS. Veja aqui, como o gênero ladainha tem um aspecto religioso, ele possui também um chamamento, instruções e também a presença da segunda pessoa do plural. Então também estabelece uma relação com o interlocutor, chamando a participação, chamando a uma ação. Assim, nós somos guiados a compreender que a sequência textual predominante é a sequência textual injutiva, pois está chamando o interlocutor à participação, levando assim a compreender a letra C como a opção correta. Mas agora veremos as outras tipologias textuais e por que elas não estão presentes essencialmente nesse texto. Não temos a presença da expositiva, então por isso podemos excluir a questão A, pois ela não discorre sobre um dado tema com objetividade e dados. Também podemos excluir a letra B, pois não há uma sequência narrativa, uma cadeia de ações que o texto traga. A letra D, descritiva, também podemos excluir, pois apesar de haver uma descrição em gente careta e covarde, não há características enumeradas. E por último, a letra E, argumentativa, também podemos excluir, pois apesar de incitar a uma ação, ela não possui um convencimento característico da sequência textual argumentativa. Esse é o gabarito comentado. Você pode também retornar ao vídeo 5 para retirar suas dúvidas, relembrar os tipos textuais e suas características. E por hoje é só. Mais algumas orientações para estudo são: as questões e conteúdos tratados nesse vídeo podem ser estudadas pela releitura da sua apostila do módulo 1 de língua portuguesa e pela assistência aos vídeos correspondentes às semanas de 1 a 5 que eu já comentei por aqui, postados no canal do YouTube no PVS. Além disso, eu sugiro que você refaça os exercícios dos capítulos 2, 4, 5, 6 e 9 da apostila do módulo 1 e tire suas dúvidas com o mediador do seu polo. Bons estudos e boa prática!